Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast Na Voz da Medicina. Esse espaço é voltado para conversar com médicos especialistas, esclarecer dúvidas da comunidade, passar informações sobre saúde com credibilidade. E hoje a gente recebe com muito prazer o médico mastologista Dr. Fernando Vec, que vai conversar com a gente sobre um assunto que interessa muito às mulheres. Câncer de mama. Muito bem-vindo, Dr. Fernando, ao nosso podcast Na Voz da Medicina. Obrigado, Débora. Obrigado a todos que nos prestigiam. Uma honra receber o teu convite. Eu espero que seja um momento de, como você mesma comentou, e foi o motivo de eu estar aqui, uma informação com credibilidade, ética, responsabilidade e honestidade, que são informações difíceis de a gente encontrar. Exatamente. Hoje a internet é um espaço, que muita gente fala qualquer coisa, não se preocupa com a seriedade daquela informação e às vezes causa confusão na cabeça de quem está consumindo aquela informação. Então, é isso mesmo, passar informações sobre saúde com responsabilidade. Bom, o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata mulheres no mundo. É isso mesmo? O câncer de mama, tirando os tumores de pele não melanoma, carcinoma base celular, tumores de pele que são bem comuns, o câncer de mama é o mais comum no sexo feminino. E estima-se que no Brasil, ao longo de 2025, vão ocorrer mais de 80 mil casos novos de câncer de mama. A cada basicamente três cânceres que ocorrem na mulher, um vai ser de mama. Além de ser o mais comum, ainda é o câncer que mais mata as mulheres, especialmente mulheres na faixa etária dos 40 aos 49 anos, sendo talvez a principal causa de óbito no sexo feminino durante essa década. E é uma estatística que assusta e entristece, porque ainda perdemos mulheres com câncer de mama e a gente não deveria perder tantas mulheres, porque é um dos tumores que mais se pode descobrir no começo e isso refletir em altas taxas de cura. Só que, infelizmente, através às vezes, entre vários fatores, como desinformação, informação equivocada, muitas mulheres não fazem a sua prevenção corretamente e isso reflete diagnósticos mais avançados. Sim. E o que seria o começo, pegar este câncer no começo? Isso daí deve ser um pouco instigante, né? Porque Sim. a mulher, às vezes, quando percebe que tem alguma alteração, já não é no começo. Exatamente. Eu, sinceramente, quando se fala, talvez eu vá falar algo que soe um pouco polêmico, eu particularmente não gosto do autoexame. Não é que a mulher não possa fazer o autoexame, mas ele tem dois problemas. Primeiro, que seria irresponsável da minha parte falar para as mulheres aqui, façam autoexame, sem examinar as mamas das pacientes, sem orientá-las, porque eu sei palpar uma mama, mas a mulher conhece a sua mama, mas ela não sabe palpar. Não é através de uma orientação pela internet ou em rede social que ela vai aprender. E o autoexame, ele gera dois extremos muito perigosos. Primeiro, que as mulheres já têm receio de ir ao médico, não querem fazer o exame correto de acordo com a faixa etária, e elas são orientadas a fazer o autoexame. E eu digo que ela está lá fazendo uma atividade por cima da roupa, ela coloca a mão sobre a mama, às vezes com o sutiã, e ela acha que está tudo bem, e ela fala, não sinto nada, para que vou ao médico? Para que fazer um exame de imagem? Então, o autoexame pode gerar uma falsa tranquilidade. A paciente tem algo e apenas ela não percebeu porque ela não palpou corretamente. Mas isso é o menos comum. O mais comum é o estresse desnecessário. Porque quem está ouvindo e fizer o autoexame, eu digo que 90% ou mais das mulheres vai ficar com alguma dúvida em algum ponto da mama. A mama é um órgão muito heterogêneo. Primeiro que a mama é um órgão par, mas não é um órgão clone. Mesmo a mulher tem mamas diferentes. Então, uma assimetria de uma mama para outra pode não significar nada. Na imensa maioria das vezes, não significa nada. As mulheres não têm mamas iguais, inclusive, às vezes, de volumes diferentes. Mas, às vezes, o volume pode ser muito parecido, mas o recheio é diferente. E, às vezes, ela está lá e ela sente algo mais endurecido em uma mama e aí ela já fica na dúvida.
e ela vai na mama contralateral, ela não vê na mesma posição esse endurecimento. Isso já causa uma Ela já pulga tem, atrás da ela já orelha. tem certeza que ela tem uma alteração. Então, o autoexame, ele deve ser orientado como um complemento. Toda menina, desde o momento em que ela menstrua, ela já tem que ter as mamas examinadas por um profissional médico de maneira anual. Então, ela deve fazer o exame clínico anual, ou na unidade de saúde, ou até mesmo com uma equipe de enfermagem bem treinada na unidade de saúde, ou na consulta ginecológica de rotina. Ela tem que ter as mamas examinadas por um profissional capacitado também, porque infelizmente a gente vê muitos colegas que não examinam as mamas das adolescentes ou das mulheres jovens. E se ela fizer o exame clínico bem feito, anual, o autoexame às vezes pode até ser desencorajado. Se a mulher fizer o autoexame olhando as suas mamas, além do autoexame, eu digo que é o autoconhecimento, ao sair do banho, olhar no espelho, ver se ela percebe alguma alteração na pele, alguma alteração no mamilo, se está pingando algo pelo bico do peito. Então não é só tocar na mama. Então, se ela quiser fazer, se ela fizer o exame clínico anual desde o momento em que ela menstrua e complementar com esse autoconhecimento, tudo bem, mas ela tem que estar serena. Se ela fizer o exame clínico anual, é muito difícil, no intervalo com menos de um ano, ela ter um câncer de mama avançado, ou até mesmo palpável, Tá, e tá? uma dúvida, o câncer de mama é somente se dá através de cistos, enfim, nódulos, ou sintomas como ardência, como coceira, como dor? O que mais envolve? O sonho de todo mastologista é que não tenha sintoma nenhum, que através de uma consulta preventiva, ela veja no exame de imagem ou o mastologista palpe alguma alteração que ela ainda não perceba. Esse é o sonho ideal, mas apenas em torno de 10% dos cânceres de mama são assintomáticos. Ou seja, a paciente não percebeu ou não palpou nenhuma alteração. Infelizmente, 90% dos cânceres de mama, mais ou menos, eu digo que é a paciente que faz o diagnóstico. Por isso que ainda é importante que a gente oriente as mulheres. Disparadamente, o mais comum é a bolinha, é o carocinho, é aquela bolinha na mama que tende a ser mais endurecida, que tende a ser mais fixa, ela não se mexe, que ela percebe que começa a ter um crescimento ao longo de um período. É, E mesmo ainda nesse ponto de bolinha, ainda se pode pegar um câncer no começo. As outras alterações mais inespecíficas, ardência, pinçamento, a pele dobra, começa a sair uma secreção estranha pelo bico do peito, faz uma ferida na mama, as mamas começam a ficar de tamanhos muito diferentes. Isso, via de regra, significa um câncer mais avançado. Então, muito já se passou, muito já se perdeu para descobrir antes. Esses diagnósticos são muito comuns em mulheres que não fazem prevenção. E isso é muito comum em mulheres viúvas, mulheres que não têm uma atividade íntima na sua sexualidade, que já estão, às vezes, de maneira geral, um pouco mais depressivas, que não se atentam mais ao seu corpo, perdem muito da vaidade e deixam de fazer as consultas preventivas. Por isso que eu tenho muito medo, tenho receio em destacar esses fatores secundários, esses sintomas, sinais diferentes da bolinha, porque eu posso deixar que alguns cânceres sejam diagnosticados numa fase mais avançada. Mas toda alteração mamária deve ser investigada. No entanto, e isso é importante para tranquilizar as mulheres que fazem corretamente a prevenção, se elas fizerem as consultas médicas, se elas fizerem os exames de imagem que a gente vai conversar de acordo com a sua faixa etária, e se o especialista, de preferência o mastologista, palpar as mamas, é pouquíssimo provável que ela tenha um câncer de mama avançado através de uma ferida no intervalo inferior a uma próxima consulta, que é anual. Então, embora seja um câncer, que é um dos cânceres que mais mata mulheres, também pode ser prevenido. É um dos cânceres que mais pode se fazer diagnóstico precoce, né? Eu digo que assim, a paciente às vezes faz um ultrassom transvaginal lá todo ano e às vezes ela descobre um câncer de ovário avançado.
Ou uma paciente descobre um câncer de pâncreas avançado, um câncer de estômago avançado. Esses tumores de órgãos internos, ainda bem que eles são menos frequentes, mas Sim. eles são muito traiçoeiros, né? E impiedosos muitas vezes, porque a paciente às vezes tem bons hábitos de vida, ela faz consulta regular, ela faz os exames de acordo com a sua faixa etária e às vezes se descobre um câncer numa fase avançada. E qual a idade para começar a fazer, por exemplo, a mamografia e a diferença do ultrassom das mamas para a mamografia? Quando que é indicado um ou outro? Para mulheres que não tenham fatores de risco, que não sintam nada, não têm histórico familiar, não se comprova um risco genético aumentado, que é a imensa maioria da população, a gente está falando de 90% às vezes ou mais das mulheres, elas começam a ter o. Elas menstruam, então começam com um exame clínico. O médico examina essa mama uma vez por ano. E se ela continuar sem sentir nada, se o médico não palpar nada, aos 40 anos ela inicia o complemento da consulta através do exame de mamografia. Então ela faz a consulta médica, ela faz o exame clínico e ela começa com a mamografia, que é um raio-x da mama, né? E essa mamografia ela deve ser repetida anualmente. Não existe uma data limite para parar a mamografia. Eu digo que nós temos que olhar para a mulher. Se a paciente lá tem 80 anos, mora sozinha, vaidosa, independente, lúcida, e eu penso, se eu detectar algo nesta paciente, ela vai fazer algum tipo de tratamento? Se a resposta for sim, ela continua fazendo mamografia preventiva. Aí eu atendo uma paciente que ela já está acamada, ela tem lá 60 anos, está acamada, teve múltiplos AVCs. Essa paciente não tem condições clínicas de fazer mamografia, porque se eu detectar algo, eu não vou conseguir oferecer algo para ela. Então ela começa aos 40 anos, repete anualmente, até haver o benefício de um possível diagnóstico. E é isso. Para prevenção do câncer de mama, é isso. Os demais exames são todos complementares. O mais famoso é o ultrassom das mamas. A partir dos 40 anos, o ultrassom das mamas ele serve como um complemento quando o assunto é prevenção em mulheres que têm mamas que têm pouca gordura, que a gente chama de mama mais densa. O recheio é muito glandular. Não estou falando do volume, é a característica do recheio. Uhum. É uma mama que é mais durinha. Então, nessa paciente, ela tem que fazer mamografia e muitas das vezes ela tem o benefício de complementar com o ultrassom das mamas. E só. O ultrassom de mamas ele tem uma segunda indicação. Para mulheres que têm menos de 40 anos, que não têm histórico familiar e diante de uma queixa benigna. Eu atendo uma paciente de 20 anos, que é muito frequente, ela tem uma bolinha que para mim tipicamente é uma bolinha benigna. Essa paciente não precisa fazer mamografia, ela basta fazer o ultrassom das mamas. Porém, se eu atendo uma paciente de 30 anos, não tem histórico familiar, mas ao exame, para mim, é muito provável que seja um câncer de mama, mesmo ela tendo 30 anos, a mamografia também é o melhor exame. Então, quando o assunto é prevenção, 40 anos em diante, mamografia é o único Anual. exame anual. Antes dos 40 anos, mamografia em mulheres gerais, quando há uma suspeita para câncer de mama. E quando a mãe teve câncer de mama? Em que situações a mamografia pode ser que comece a ser feita antes dos 40 anos? Quando mãe ou irmã tiveram câncer de mama jovem. Porque às vezes a paciente vem para mim e fala: minha mãe teve câncer de mama aos 70 anos. Isto não vai mudar a idade da paciente fazer a prevenção. Continua aos 40 anos. Porque quando existe um caso na família, as irmãs da paciente e as filhas da paciente devem começar a fazer mamografia 10 anos antes da idade em que a paciente teve o diagnóstico, mas não antes dos 30 anos. Perfeito. Então, uma paciente teve câncer de mama aos 35 anos. As irmãs dela e as filhas dela, se ela já tiver, começam a fazer aos 30, porque 35 menos 10, 25, mas é não antes dos 30. A paciente teve câncer de mama, uma mulher teve câncer de mama aos 60 anos. As filhas dela, aí ela tem uma filha de 25 anos querendo fazer, ou de 35 anos querendo fazer mamografia. Se a mãe dela teve aos 60, 60 menos 10, 50. Ela vai começar a fazer aos 40. Perfeito. Então, ter um caso na família não obrigatoriamente seja uma indicação
das parentes em primeiro grau anteciparem a mamografia antes dos 40. Falando em hereditariedade, né? Quanto que pesa hoje a hereditariedade, o estilo de vida, o que mais contribui para o desenvolvimento do câncer de mama? Isso é um mito que a gente vai derrubar, porque as pacientes me trazem muito o conceito de que o câncer de mama é hereditário. Todo câncer existe uma alteração genética, existe uma falha ali no nosso DNA, e isso acaba desencadeando o processo de um câncer de mama. Porém, essa falha genética, em 90% das vezes, mais ou menos, é ao acaso, principalmente pelo estilo de vida. Apenas 10%, em torno de 10% dos cânceres de mama, essa falha genética é oriunda de uma transmissão hereditária. Porque eu recebo muitas pacientes que vêm no consultório e elas falam: doutor, eu acho que eu vou ter câncer de mama. Minha mãe teve. E aí eu comento: óbvio, ter a mãe com câncer de mama, a gente fica um pouco mais atento. Mas 90% das pacientes com câncer de mama não tem histórico familiar. Por isso que é importante, além das consultas, além de se palpar, além do exame de imagem, a gente cuidar do estilo de vida da paciente. Porque eu posso influenciar nos demais 90% dos casos. E através do estilo de vida, que é uma coisa que é um assunto que eu preconizo bastante nos meus meios de comunicação, o estilo de vida pode reduzir em até 30% o diagnóstico de... Isso é cientificamente comprovado. Certo. Se nós pensarmos em 100 mil casos de câncer de mama, 30 mil poderiam não existir, apenas pela adoção de bons hábitos de vida. Bom, e se a paciente fez lá o exame genético e tem a mutação genética, é indicado ou não fazer a mastectomia? Você está comentando, tem muitas pacientes que recebem um diagnóstico de câncer de mama e o ideal é testar a paciente. Então, a paciente é portadora de câncer de mama e existem muitas situações, e até mesmo através da medicina complementar, então, planos de saúde, hoje em dia muitos deles estão pagando por esse teste. Testes E é um genéticos. teste que barateou muito, né? Uhum. Não tenho nenhum conflito de interesses, mas é um teste hoje que custa em torno de R$ 2.000 e existe parcelamento, enfim. Então ele se tornou muito mais acessível. Então hoje muito mais mulheres fazem esse teste. A paciente descobre um diagnóstico de câncer de mama e existe cada vez mais indicações de a gente fazer uma testagem genética, que pode ser saliva ou sangue. E pode se identificar mutações, alterações em alguns genes que dizem que esse câncer muitíssimo provavelmente foi por uma hereditariedade. A paciente nasceu com aquela predisposição. E esse teste alterado, ele influencia no próprio tratamento da paciente, através de cirurgias que podem ser mais amplas, como a remoção das 2 mamas, através de medicamentos. Existem medicamentos, quimioterapias, de maneira geral, que funcionam mais em mulheres portadoras de mutação. Então, o teste genético, quando ele é indicado, ele pode influenciar no tratamento desta paciente que está doente. Tá, mas daí nós estamos falando de uma paciente que desenvolveu. Então, eu posso pegar esse teste e replicar, e tem alguns laboratórios que replicam esta mutação de forma gratuita para parentes em primeiro grau. Isso aí. Daí o que fazer? Se não desenvolveu o paciente câncer, saudável, mas tem a mutação. A paciente saudável que descobriu que ela tem uma predisposição genética que aumenta o risco, e isso depende da mutação. Tem mutações genéticas que aumentam o risco em até 80% dessa paciente desenvolver câncer de mama no futuro. Existem medidas farmacológicas, existem medicamentos que você pode oferecer, mas é muito ruim, porque medicamentos que muitos deles induzem a mulher na menopausa. E existem cirurgias redutoras de risco, porque algumas mutações, elas diminuem e aumentam muito o risco, não só de câncer, não só o risco para câncer de mama, mas câncer de ovário. Ou seja, pode ser oferecido cirurgias para remoção dos ovários numa idade um pouquinho maior, mais adiante, até para a paciente ter os hormônios sendo produzidos, sexuais. Como pode ser oferecido cirurgias que removam o recheio da mama. Não é uma mastectomia para o tratamento do câncer de mama.
É uma cirurgia redutora de risco. Você não vai zerar o risco futuro desta paciente ter câncer de mama, mas quando bem executada, com a técnica correta, é uma cirurgia que diminui em até 95% a chance de ter câncer de mama nessa paciente ainda sadia. É uma medida radical, porque eu digo que não é uma troca, você não tira a mama e coloca prótese, não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia maior, uma cirurgia que tem mais risco de complicações, é uma cirurgia que a paciente, por exemplo, se um dia for mãe, ela não, obviamente não vai conseguir amamentar. Mas tá em um volume grande da mama nessa cirurgia? O ideal é retirar todo o tecido mamário. Você deixar apenas pele e a gordurinha embaixo da pele. Você tem que ser bem E radical. daí coloca-se prótese. Coloca-se prótese, que pode ser embaixo da pele mesmo ou atrás do músculo. E é uma cirurgia que a gente oferece, mas tem que ser muito bem conversado. E eu vou ser bem sincero, muitas pacientes optam por não fazer a cirurgia. Muitas pacientes, porque não é uma mutação que aumenta, que define o prognóstico da paciente. E eu já tive pacientes, mas isso é uma conversa difícil de ter, porque a gente tende a induzir para algumas mutações, a gente tenta induzir a paciente que faça a cirurgia, mas tem um paciente que fala, doutor, eu prefiro vir aqui bem certinho e se acontecer algo eu descobrir no começo, para eu ter uma perspectiva, às vezes, de preservar minha mama, ou só operar mesmo se eu estiver doente. É um assunto muito complicado, muito complexo, mas não é uma decisão fácil para tomar. E existem mutações que a gente identifica que não indicam a remoção da mama. Então, são mutações específicas, não é Sim. todo teste genético alterado que vai definir a necessidade de uma cirurgia preventiva. É uma conversa que tem que ser feita de maneira bem individual. Bem individual. Bom, e quando se tem um diagnóstico de câncer de mama? Eu sei que o seu perfil é um perfil de um médico bastante humanizado, né? Que presta um auxílio para aquela paciente, não somente na parte técnica, mas na parte emocional. Como que as mulheres, do que elas precisam, como que fica esse estado emocional, o que a equipe em volta, a família em volta precisa observar e olhar para essa paciente, de que maneira? Eu digo que o momento mais tenso é antes do diagnóstico, é na suspeita. Porque basicamente, qual é a linha de tempo desta paciente? Infelizmente, a maioria percebe algo, então ela procura o mastologista, e aí a gente complementa com exames de imagem e a gente detecta uma alteração suspeita para câncer de mama. A gente confirma a impressão dela. Nós não temos um diagnóstico, nós temos uma impressão, seja através do exame clínico ou do exame de imagem. A gente precisa confirmar essa impressão através de uma biópsia. Esse é o dia mais tenso. Esse é o dia que a paciente mais se emociona, que existe esse apelo, esse peso na consulta. É na impressão. E aí a gente vai executar um procedimento de biópsia. E a biópsia é bem tranquila, ela ocorre de maneira assim, bem fácil. E aí esse material é encaminhado para análise e depois ela tem um retorno para receber o diagnóstico, que normalmente ela já espera aquele diagnóstico, que às vezes nem é o momento mais pesado, mais triste para ela, porque a primeira consulta já foi muito honesta. A gente tem que ser muito honesto. Eu falo para as pacientes, você não vai sair daqui hoje falando que eu estou com câncer. Mas você vai sair com uma alteração que é muito provável que seja um câncer de mama. E quando eu faço uma biópsia de um câncer de mama, a biópsia tem que vir como câncer de mama, porque ela tem que confirmar a minha impressão. Por isso que eu falo para as pacientes, é muito provável que nós estejamos diante de um câncer de mama, mas mesmo assim eu já preciso inseri-la dentro de um cenário de um possível diagnóstico. Eu digo, olha, especialmente quando as informações vão ser positivas, porque o diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte. E ele é muito atribuído a isso, né? A paciente que tem um câncer de mama, a sociedade a vê como uma mulher que ela vai falecer por esse diagnóstico. Infelizmente, isso ainda acontece, mas não é a maioria das mulheres. E a tendência é que cada vez menos mulheres morram de câncer de mama. E eu falo, olha, apesar de muito provavelmente ser um câncer de mama, a gente está diante de um diagnóstico inicial,
Nós temos plenas condições de resolver. Não é o fim do mundo. Tome cuidado para quem você for contar. E no meu consultório eu tenho espaço para um monte de gente. Então eu prefiro quando vai o marido, o acompanhante, vai a mãe, vai a irmã, vai a amiga. Tem espaço para todo mundo. Porque é muito importante que as pessoas absorvam a informação que eu passo. E eu falo para elas, olha, eu preciso ir para casa, olhar nos olhos dos meus filhos, olhar para minha esposa e botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu tenho que ser muito honesto, porque as coisas vão acontecer. Se o desfecho for positivo, ele vai ser positivo. E se o desfecho não for tão bom, eu preciso já que se façam entender. Olha, a gente vai fazer um dia, né? Muito provavelmente vai confirmar. Não está tão no começo assim. Mas jamais eu posso tirar esperança das pacientes. A gente não consegue prever o futuro. Câncer de mama tem cura? Tem. As chances são muito próximas a 100%, mas jamais Uhum. uma paciente vai ouvir de mim a palavra, você está, a frase você está curada. E elas me cobram muito isso, elas cobram muito esse adesivo, essa palavra. Eu digo, tá tudo bem. Uma pessoa que tem pressão alta, ela vai tomar remédio a vida inteira. Se ela parar de tomar remédio, a pressão vai subir. Essa pessoa que tem diabetes, ela vai tomar remédio a vida inteira. É Uhum. difícil abrir mão de um tratamento. E tá tudo bem, ela vai viver normalmente. Câncer de mama, eu digo que é a mesma coisa. Não necessariamente ela vai tratar a vida inteira. Poucas mulheres precisam fazer tratamentos muito prolongados, mas elas precisam acompanhar a vida inteira. Por quê? As chances de cura são altas? São. Diagnóstico precoce, tumores menos agressivos, tratamento correto, perspectiva de cura acima de 90 a 95%, mas nunca é 100%. Exato. E quando eu faço um diagnóstico, quando a gente passa por um tratamento, eu não consigo dizer, esta a doença vai voltar, essa aqui a doença não vai voltar. Então essa eu digo que está curada, essa aqui eu não digo. Porque a medicina não é uma ciência exata. E o tratamento do câncer de mama envolve muito a individualidade da paciente. Se eu der o mesmo tratamento para uma paciente e eu vou dar para outra, a evolução vai ser diferente. Existem alguns fatores individuais que a gente não consegue mensurar. Por isso que a orientação ela precisa ser a mesma. Eu digo, ó, Uhum. tá tudo bem, a vida tá ok, você tá bem, você tá livre, né? Não tem nenhum sinal de doença ativa, você tá em remissão. Mas você vai vir aqui uma vez por ano, você vai no salão, você vai cuidar do seu cabelo, você vai no clube, você vai tomar um café com a sua amiga e você vai vir aqui uma vez por ano e a vida segue normal. Sim. Então, e essa primeira consulta, ela é a consulta mais importante, porque a gente tem que conversar, a gente tem que acolher, a gente tem que olhar nos olhos do acompanhante, a gente tem que acompanhar, monitorar a rede de apoio durante o É isso que eu ia tratamento. perguntar. Quão importante e qual a orientação para a rede de apoio dessa mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama? Eu digo que o tratamento do câncer de mama ele é baseado em 4 pilares. E eles têm o mesmo poder. O primeiro é a paciente aceitar o diagnóstico. Eu lamento muito o diagnóstico das minhas pacientes. Eu sempre falo, ó, vai ficar tudo bem, e tá no começo, e vai dar tudo certo, mas eu lamento o teu diagnóstico. A gente não pode menosprezar o diagnóstico da Sem dúvida. paciente, né? O melhor é que as mulheres não tenham câncer de mama. Então eu sempre lamento muito o diagnóstico. Então ela é uma doença intransferível, algo que está acontecendo com ela. Então ela tem que compreender. O segundo pilar é ela escolher um médico que lhe transmita confiança. Ela tem que acreditar no tratamento, ela tem que acreditar na medicina, ela tem que ter uma boa relação com a equipe médica. O terceiro é a fé. Isso vai muito além de religião. Ela precisa ter a sua espiritualidade. Ela tem que acreditar, ela tem que projetar, ela tem que ter sonhos, ela tem que ter fé, ela tem que acreditar em um ser superior, enfim. E o quarto pilar é a rede de apoio. Ele é tão importante quanto os demais. Eu tenho pacientes que vão sozinhas ao consultório e elas vão fazer a sessão de quimioterapia sozinhas, ou elas vão internar para a cirurgia sozinhas. Essas são as pacientes com que eu mais me preocupo, porque em algum momento ela vai precisar de um apoio. E para mim é fundamental quando essa rede de apoio está ali com ela. E eu vou dizer, falando o quê? O mínimo que precisar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca.
É ouvir muito e falar pouco. A pessoa não precisa falar. Não tem que falar, você é uma guerreira. Não tem que falar em cruz para carregar. Eu acho isso tão injusto com as mulheres, né? Ter um fardo, elas se sentirem culpadas por estarem atravessando esse diagnóstico. Elas não têm culpa de nada. O que que Então, você mais escuta no teu consultório eu escuto, dessas eu mulheres? escuto, eu escuto muito ela ou a equipe de apoio tentarem encontrarem um culpado. É uma desilusão amorosa, é um desemprego, é um momento depressivo que ela está atravessando, é uma briga que ela teve com algum parente que foi muito forte. E isso já, ela já tem um problema tão sério para resolver, que é um diagnóstico, um tratamento do câncer de mama, e você tentar jogar uma culpa em cima daquele processo, isso é tão desumano, isso é tão pesado para elas, que elas não conseguem focar no que é mais importante. Elas não conseguem desvincular o diagnóstico a essa situação. Eu não gosto, por isso que eu não gosto você é uma guerreira. Ninguém vai fazer guerra com ninguém. Você vai carregar, Deus sabe a cruz que você vai carregar. Deus é tão bom. Deus né, é um instrumento de fé, é um instrumento de apoio, é um instrumento. Ele é tão bom com a gente, ele só quer o bem da gente. Ele não vai entregar a cruz para ninguém. Então e a rede de apoio, ela tem que estar ali. Vamos tomar um café hoje à tarde? Eu tô aqui contigo, né? Eu vou te acompanhar até a tua consulta. Eu vou ficar ali, tá? Quer chorar? Chora, né? Vamos dar uma caminhada? Vamos no cinema? Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos É assistir um filme acolher. junto? É acolher, é estar junto. A melhor rede de apoio, eu digo que ela é uma grande escora para Uhum. paciente. Ela tem que estar ali para amparar, para dar o colinho para chorar, ir no cinema para dar uma risada junto, é você tentar tirar o maior peso daquele momento. É um momento tão forte, a paciente vai fazer uma cirurgia, muitas delas vão fazer quimioterapia, muitas delas vão mudar a imagem pessoal, vai influenciar na sexualidade, ela já tem tantos problemas para resolver, e você ainda criar algo ainda mais pesado para ela carregar, Autoestima, libido. autoestima, libido, sexualidade, e a gente precisa olhar para tudo, Uhum. né? Então, eu digo que é uma consulta que você tem que olhar a paciente muito além da sua mama. Você tem que olhar Uhum. como que ela está inserida dentro do casamento, como é que está a parte de relacionamento, como é que está a intimidade. Uhum. E você precisa falar. Porque falar em sexualidade, diante de um diagnóstico de câncer de mama, às vezes é um tema que a paciente tem muito medo em pensar em falar. Porque é uma doença tão estigmatizada, é uma doença ligada a tanto sofrimento, que parece que ela não pode pensar em ter relação, que seria ruim para ela pensar nisso, que ela estaria sendo uma má mulher pensando nisso, uma má esposa, ou o marido também pensar. Como é que eu posso querer tocar nesse assunto agora? E a gente sabe a importância da intimidade diante de um relacionamento. Então a gente precisa abordar. A mulher, mesmo com dificuldades físicas ou dificuldades emocionais, é um tema que precisa ser conversado. Uhum. Mesmo que isso seja um momento que esteja tudo bem entre eles, mas você precisa sinalizar. Porque, às vezes, ter um ombro amigo, ou apenas dormirem juntos, abraçados, ou andarem de mãos dadas ao longo da rua, isso pode ser o momento mais afetuoso do que ela esteja precisando. A sexualidade não está apenas relacionada ao ato em si, em Uhum. sim você entender esse contexto na vida dela, né? Então é Perfeito. importante a gente abordar. Vamos falar um pouquinho sobre hormônios, sobre pílula anticoncepcional, o que que de fato pode também desencadear, o que que já tem de pesquisas, de algo comprovado cientificamente que pode, para que as mulheres saibam o que pode ser evitado, o que não pode, né? O que que. Esse é um tema muito delicado. Eu vou falar em mulheres sadias e mulheres que já tiveram câncer de mama. Falando em adolescentes, mulheres jovens que querem evitar uma gravidez ou fazer um tratamento hormonal, porque eu digo isso muito para minha esposa, que é dermatologista, a Rúbia, e ela gosta muito desse termo. A dermatologista prescreve muito anticoncepcional
para pele, para pelo, para oleosidade, né, para acne. Uhum. E isso é muito. Eu prefiro usar esse termo porque às vezes é um tabu para adolescente. E às Sim. vezes não é apenas ligado à prevenção de gravidez. Às vezes pode ser apenas um tratamento. Eu Uhum. tenho mulheres, eu tenho pacientes que têm laqueadura que usam anticoncepcional para cuidar da pele, para questão de ciclo menstrual. Tem endometriose, algumas doenças que podem ser amenizadas ou tratadas com métodos contraceptivos hormonais. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, a gente vai falar em contracepção, em anticoncepcional oral. Ok. Não é, se eu falar que é isento completamente de risco, eu seria irresponsável, Uhum. mas é um risco muito pequeno. E é um risco que vai desaparecendo ao longo da interrupção. Se ela usa por 10 anos, ela acrescenta, durante o uso, acrescenta um pouquinho o risco, e é muito pouquinho mesmo, tá? Que pode ser muito contrabalanceado pelo estilo de vida. Uma paciente que usa anticoncepcional oral, está obesa, sedentária, obviamente às vezes a obesidade é muito maior causadora de um câncer do que Uhum. propriamente da pílula, né? Então, uma menina, uma mulher jovem, enfim, independente da idade, que usa anticoncepcional oral, faz atividade física, está no peso ideal e tem uma alimentação saudável, não fuma, ela vai ter um risco muito reduzido pelo método contraceptivo, mas não é isento de riscos. Eu seria irresponsável, mas o Perfeito. anticoncepcional oral é um assunto tranquilo para a gente abordar. Eu sou um grande incentivador e a gente tem que entender o perfil, não tomar a pílula da vizinha, da amiga, porque ele é um tratamento também. Então, de acordo com o perfil, de acordo com o desejo da paciente com o método contraceptivo, a gente vai encontrar a pílula ideal. De maneira geral, tranquilo, use e após o fim do uso, o risco vai desaparecendo com os anos e tende a parar após 5 anos do fim da pílula. E a reposição hormonal. Basicamente, existem dois tipos de reposição hormonal: para mulheres com útero e para mulheres sem útero. Para mulheres que não têm útero, o principal hormônio, e muitas das vezes o único a ser reposto, é o estrogênio. Para mulheres que têm útero, se eu repuser apenas o estrogênio, eu vou assumir um pouco o risco de câncer de endométrio, que é a membraninha dentro do útero. Portanto, nessa paciente que tem útero e faz reposição hormonal, é muito importante a gente complementar com a progesterona. E a progesterona usada por longos períodos associada ao estrogênio, ela sim, ela aumenta um pouco o risco para câncer de mama, mas também é um risco pequeno e inserido de um contexto. A paciente faz reposição hormonal combinada, estrogênio mais progesterona, ela tem que fazer atividade física, ela tem que controlar o peso, ela tem que ter alimentação saudável, ela tem que evitar de fumar, ela tem que reduzir o álcool o máximo possível. E então eu não posso condenar a reposição hormonal isoladamente por um possível câncer de mama. E olha os tanto de benefícios que a reposição hormonal traz Pode para as trazer. Uhum. mulheres. Saúde cardiovascular, saúde Uhum. óssea, sexualidade, pele, cabelo, irritabilidade, prevenção de doenças neurodegenerativas. Mas tem que ser usado com critério, com profissionais experientes e especialistas que vão indicar a reposição hormonal correta. Ok, então acho que é importante a gente também esclarecer na reposição hormonal, que a gente vê aí muitas pessoas querendo utilizar para fins estéticos, sem um acompanhamento com um especialista, com um profissional competente, né, daquela área. Qual então a orientação nesse, ou qual a ligação também do câncer de mama com isso? Daí pode ter ligação? Com certeza. E até é importante frisar que o Conselho Federal de Medicina proíbe o uso de hormônios para fins estéticos. É uma conduta médica proibida pelo Código de Ética Médico. É proibido você utilizar hormônios para ganhos estéticos. Então, esse é o primeiro ponto a se destacar. Exceto nos casos em que há a transexualização.
Uhum. Mas isso em acompanhamento com o Também com um endócrino, com profissional o da profissional, especializada. Mas isso é importante frisar. Nós não, assim, nós não conseguimos ainda, como é um assunto recente, os estudos precisam ser de longa data para pegar Uhum. o acompanhamento, porque é óbvio que deve ser bom. É óbvio que deve ser bom. As pessoas usando, é óbvio que deve melhorar a performance, é óbvio que deve melhorar alguns sintomas. Mas a que preço que se paga? Existem preços que se pagam mais rapidamente. Queda de cabelo, aumento das espinhas, falando da mulher, aumento do clitóris, voz grossa, aumento do pescoço. Então tem consequências mais imediatas. As consequências tardias e a principal oncológica, falando especificamente de câncer de mama, isso vai se colher daqui a alguns anos. E tem relação? Tem relação, tem relação. Por isso que eu digo, para fins estéticos, é uma prescrição proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Nós falamos em mulheres que não têm câncer de mama. Então, anticoncepcional, reposição hormonal. E só para reforçar, reposição hormonal para mulheres que não têm útero, isoladamente o estrogênio, isso tende a ser muito seguro, Uhum. muito seguro. E dificilmente pode haver um aumento do risco. E vários estudos dizem que não há aumento do risco para reposição hormonal isolada para mulheres sem útero. Mulheres que passaram pelo diagnóstico de câncer de mama, os métodos e voltam a menstruar. O ideal é método contraceptivo não hormonal. DIU de cobre, preservativo ou laqueadura, se ela já é mãe e Uhum. ela não quer ter mais filhos. Então, métodos de barreira, cirúrgico ou preservativo ou DIU de cobre. Anticoncepcional oral, contraindicado. Para mulheres que passaram pelo diagnóstico de câncer de mama, muitas delas já estavam na menopausa, muitas delas faziam reposição hormonal, ou muitas delas entraram na menopausa, não eram, mas entraram na menopausa em função da quimioterapia. Esse é um assunto que vem se atualizando ao longo do tempo. A gente precisa muito individualizar, porque existem inúmeros tipos de câncer de mama. Para mulheres que têm câncer de mama com a presença de receptores hormonais no tumor primário, essa paciente a gente tem muito mais dificuldade em liberar qualquer tipo de reposição Melhorou. hormonal, Uhum. porque isso aumentaria significativamente o risco de uma recidiva. Exceto, às vezes, para reposição hormonal por via vaginal, creme vaginal. Em algumas mulheres a gente consegue individualizar essa liberação. Para mulheres que tiveram câncer de mama com receptores hormonais ausentes, especialmente o tumor triplo negativo ou o receptor hormonal com a presença do receptor HER2, alguns estudos começam a dizer que talvez em algumas situações a gente poderia liberar a reposição hormonal por qualquer via oral ou gel na pele. Mas é um assunto muito difícil, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de orientação. É um tema que vem sendo estudado. Qual que é a conclusão universal desses estudos? Essa conversa, essa liberação individual em uma decisão compartilhada com a paciente, ela tem que ser tomada esgotado os métodos não hormonais. Uhum. A paciente entrou na menopausa ou ela já estava na menopausa e obviamente continua com os sintomas. A gente sabe qual que é o sintoma que te incomoda. O sintoma que me incomoda é dor na relação sexual. Existem hidratantes vaginais não hormonais que podem ser usados. Existe o laser vaginal que pode ser usado. O meu maior sintoma é o calorão, o fogacho. Existem medicamentos e vai entrar no Brasil agora um medicamento recente que influencia no centro do calor. É uma medicação não hormonal. E existem alguns antidepressivos que melhoram muito esse efeito do fogacho em sobreviventes do câncer de mama. A paciente começa a aumentar a atividade física. Ela percebe que diminui ou zera os efeitos da menopausa.
Então, não é imediatamente você já oferecer esse método hormonal. É você, após esgotar métodos não hormonais, em algumas pacientes, de maneira muito específica, a gente pode conversar e compartilhar essa decisão. Perfeito. Bom, doutor, sobre gravidez, tem alguma relação de mulheres que não tiveram filhos e de mulheres sem filhos com um maior número de câncer de mama? Existe de fato essa relação? Por que que se aumenta o número de câncer de mama hoje, né, ao longo dos anos? Um dos é multifatorial, mas um deles é a mulher, com todo o seu direito, adentrou o mercado de trabalho, ela dedicou muito mais à sua vida pessoal e profissional e não quer mais ou quer adiar o desejo da maternidade. Poxa, nossas avós foram mães com 14, 15, 16 anos, 6, 7, 8, 10 filhos. Hoje a mulher não tem filhos, ou ela tem filhos depois dos 30, 35, ou até mesmo 40. Uhum. E quanto mais filhos a mulher tem, quanto mais jovem for essa gravidez, e por quanto mais tempo ela amamentar, menor o risco do câncer de mama. Então, isso é um fator muito bem estabelecido. Mas, por favor, não precisa ser mãe jovem, não precisa ter um monte de filhos, né? Isso é uma situação que se assume diante, né, do novo estilo de vida da mulher, com todo o direito. Mas o fato de adiar a maternidade, ou não ter filhos, ou não amamentar, isso aumenta um pouco o risco para câncer de mama. E você nota no seu consultório um aumento de câncer de mama em mulheres mais jovens? Existe um aumento, isso é muito importante, é um pouquinho, a gente tem que interpretar muito bem essa tua fala. Existe um aumento de câncer de mama em qualquer idade, incluindo nas mulheres jovens, mas também aumenta câncer de mama nas idosas. Esse aumento é de quando, assim? Quanto tempo para cá? Tem alguma A gente referência? observa nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos, substancialmente, quando eu estava na minha residência, se fazia 40 mil diagnósticos de câncer de mama no Brasil. Isso faz menos de 15 anos, 13, 14 anos. Hoje a gente dobrou, está no Brasil com 80 mil casos novos, né? A gente percebe muito por esse estilo de vida e também pelas escolhas da mulher. Não ter filhos, adiar a maternidade, né? E a obesidade hoje é um problema de saúde pública, mas talvez metade, né, da população brasileira esteja com algum grau de sobrepeso. Sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, isso tudo influencia, né? E maior exposição a fatores hormonais, né? Se usa mais métodos contraceptivos, se faz mais reposição hormonal também, né? E uma vez eu escutei você falar aqui, e repetiu, de alguma maneira, repetiu isso aqui também, que muitas mulheres, que as mães não tiveram câncer, que é a maioria das mulheres com câncer de mama, as mães não tiveram câncer de mama. 90%. 90%. Isso eu acho que é 90%. importante a gente frisar, porque... Frisa, exatamente, porque aquela mulher que tem a mãe com câncer de mama, essa é que está mais no consultório. Essa é que tem mais certeza que vai ter câncer. E eu digo, só 10% das pacientes com câncer de mama tem histórico familiar. E quem está ouvindo, muitas vezes não vai ao consultório. Por quê? Não tem ninguém na família com câncer. Não tem nenhum sintoma. Não vou ter. Essa informação é para te assustar. 90% de quem tem câncer de mama não tem casos na família. Não tem histórico familiar, né? Então, não quer dizer que você não tenha casos que você vai deixar de ter um diagnóstico. Claro. Então, o melhor a se fazer, claro, estilo de vida, mas a prevenção, né? Não custa fazer exame, todo se cuidar, né? Eu acho que Graças a a Deus. tecnologia está aí para isso hoje, né? Exatamente. Para E é ajudar. importante frisar: mamografia não causa câncer de mama. Mamografia não aumenta risco para câncer de mama. As mulheres devem fazer mamografia. Nós passamos por uma pandemia. Quantas pessoas que estão nos ouvindo fizeram uma tomografia de tórax para ver se estava com Covid? Muitas. Muitas. Milhões de pessoas fizeram tomografia de tórax. Tu já ouviu falar que tomografia de tórax aumenta risco para câncer de mama? Não se fala. E não aumenta. E não se fala. E se eu te falar que apenas uma tomografia de tórax
tem mais radiação do que 50 mamografias. Nenhuma mulher vai fazer 50 mamografias ao longo da sua vida. Nenhuma. E por que se fala tanto da mamografia? Né? Uma boa pergunta. A mamografia é um método seguro, é um método que salva vidas. Nenhum exame até o momento diminuiu mortalidade por câncer de mama além da mamografia. Nenhum exame. Mamografia é o único exame que diminui mortalidade por câncer de mama. Único. Salva vidas. Faça por você, faça pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua colega de trabalho que vai sentir a tua falta se tu precisar se ausentar para fazer um tratamento, para tua família, para o teu ciclo de amizades. Eu digo que o câncer de mama é uma doença familiar, não que o acomete fisicamente a família, mas acometendo uma mulher, a família sente junto. Se A família, desestrutura, né? exatamente. O quão importante, quantas famílias a mulher é o pilar É o central. alicerce, É o exato. alicerce, é a mãe, é a esposa, é a amiga, é a filha, é a colega de trabalho, é a responsável por alguma atividade e ninguém precisa passar por isso. É importante prevenção, é importante fazer diagnóstico precoce. Se fizer o diagnóstico precoce, a imensa maioria vai preservar a mama, não vai precisar fazer quimioterapia, não vai, né, ter os sinais físicos do tratamento do câncer de mama. E rapidamente vai voltar à sua rotina da mesma forma ou até mesmo de uma forma melhor, enxergando a vida de uma forma diferente, enxergando dar valor a algumas coisas que ela acha que não tem tanta importância e deixando de dar valor para aquilo que ela imaginava que era muito importante e que na verdade não é. É isso aí. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua disponibilidade de ter vindo ao nosso podcast. Realmente muito esclarecedor. Eu espero que as pessoas em casa, as mulheres, tenham gostado de ouvir, né, sobre esse assunto, que tenham absorvido de alguma maneira, né, essas falas tão importantes sobre prevenção, sobre autocuidado, né? Sobre tratamento, existe recurso, existe tecnologia, então não custa se cuidar, né? Fazer a prevenção aí para evitar coisas piores mais para frente. Então, muito obrigada por ter participado com a gente. Obrigado, Débora. A Débora conheço de longa data e parabéns pela tua trajetória também. Eu fico muito lisonjeado de ter recebido o convite e saber dos teus sonhos, dos teus projetos. Te admiro muito também. Obrigado. Muito obrigada. E é isso aí, o nosso podcast Na Voz da Medicina vai ficando por aqui. Quem gostou pode compartilhar, comentar, se inscreve no canal, ativa o sininho. Temos o nosso Instagram, o nosso TikTok, Spotify e outras plataformas digitais. A gente encerra hoje aqui e se encontra em um próximo podcast. Muito obrigada.